essas duas escolas, Madhyamika e Yogacara, são os pilares principais do Mahayana, da linhagem idônea do Mahayana. E a Yogacara, a Yogacara autêntica, ela vai expandir o Mahayana, vai expandir o que a Madhyamika já ensinava. Ela vai usar uma terminologia mais própria, mais da própria escola, realmente, expandindo esses ensinamentos, indo além somente daquele foco que a gente viu bastante, né, de Shunya. Na Yogacara vai ter algo um pouquinho além da visão madhyamika acerca do vazio, da interdependência. Aqui, uma imagem de uma estátua de Maitreya, é uma estátua que fica em Ladakh. Fica próximo a um mosteiro Gelugpa. O mosteiro Gelugpa, acho que é o mosteiro de Diste, que eu coloquei aqui, é uma estátua gigantesca. Então, é uma estátua que tem 32 metros, é próximo a esse monastério de Diskit, é em Ladakh, e fica então nesse vale de Nubra. E essa estátua, ela fica de olho para a fronteira da Índia com o Paquistão. Tem um rio que passa próximo dessa estátua, e ela está olhando, né? Claro que na época que ela foi construída não havia essa separação Índia-Paquistão. Mas essa região não está muito longe de onde a escola Yogacara floresceu, como nós veremos mais adiante. Parte dos textos principais da escola Yogacara serão os chamados 5 tratados de Maitreya, e que é um nome muito mal usado hoje em dia, né, principalmente por alguns grupos Nova Era, mas depois a gente conversa por aí. Então, qual que é o fluxo do Dharma até a escola Yogacara, Yogacara, aí como vocês preferirem pronunciar, né? Yogacara do jeito sânscrito, ou Yogacara de um jeito mais brasileiro, tanto faz. Vamos voltar a revisar o fluxo do Dharma. A gente volta lá para o Buda, o tempo do Buda, Siddhartha Buda, cerca de 643, 563, pode ter algumas variações nessa data. Siddhartha formou o círculo, chamado Círculo dos Arhats, ou Colégio dos Arhats. Nesse Colégio dos Arhats, dois personagens, de certa forma, se destacam, né? Todos que estão lá tinham um papel importante a desempenhar na difusão do Dharma. Muitos que estavam lá eram pessoas já avançadas no caminho, afinal não é qualquer um que vai fazer parte do círculo interno, né, dos ensinamentos mais internos que o Buda estava dando. Então, Kashyapa é muito conhecido, ou chamado também de Mahakashyapa, lembrando que Kashyapa também tem um vínculo com o jainismo, com as escolas jainistas, né? Até aquele livro das filosofias da Índia, do professor Alberto Brum, ele trata dessa questão, né, desse vínculo entre Kashyapa e um importante personagem jainista, que é Mahavira, a possibilidade de que, na verdade, Mahakashyapa e Mahavira são, inclusive, a mesma pessoa. Então, só para pontuar, né, que o Buda não surgiu num vácuo, que ele e esses personagens também estavam atuando junto aos núcleos internos de outras escolas. Fosse o jainismo, fosse a Sankhya e outros contextos, né, a própria Vedanta Advaita também tem ligações com o budismo, e daí por diante, Patanjali, o mestre de Patanjali, Gaudapada, e daí por diante. Então, tem Kashyapa de um lado e tem Ananda, e Ananda vai ser o responsável para zelar pelos ensinamentos mais internos, digamos assim, do Dharma. E Ananda vai atuar bastante na região de Kashmir, e também é uma região muito próxima de onde a Yogacara vai florescer, eu vou mostrar no mapa mais adiante. Fim desse período, surge a escola Mahasangika, ou Mahasangika, que é a escola da grande Sangha. Isso é cerca de 100 anos após a morte de Siddhartha. Né? Já havia os sutras chamados Sutras Theravada, que o Mahayana vai chamar de Hinayana, né? o veículo menor. E aí vão surgir textos, e um personagem chamado Mahadeva vai começar a falar que, peraí, esses textos Theravada não estão mostrando o caminho completo. Essas pessoas que alcançam o estado de Arhat, elas não completaram o processo. Elas conseguiram se alcançar uma certa liberação do samsara, mas no próximo kalpa elas vão ter que voltar. Elas não venceram todos os obscurecimentos mentais. Elas não adquiriram a sabedoria
e não tem bodhicitta, que é o principal ponto do Mahayana. Não tem a mente altruísta. O altruísmo que vai fazer, então, com que os bodhisattvas voltem para auxiliar todos os seres. Ou seja, os arhats, eles venceram uma avidya grosseira, mas não venceram tanto assim, né? Se a gente pensar que a avidya, a ignorância da separatividade, ela vai ter níveis mais sutis. Então, os arhats não chegaram a vencer. Claro que eles estão num estado muito melhor do que a gente, mas eles ainda não têm a mente de um bodhisattva. E é claro, o caminho Theravada ele é muito profundo, né? Não é qualquer um que consegue se liberar do samsara, pelo menos ficar até o próximo kalpa livre de ter que renascer. Mas o Bodhisattva, ele dá um passo além, justamente porque ele, compreendendo o vazio de existência inerente do eu e dos fenômenos, ele também compreende que nessa interdependência não há por que ele ter medo do samsara. Nesse processo, então, cabe ele auxiliar todos os seres. Se o eu surge na dependência de outros fatores, essa noção de eu, de indivíduo, de individualidade, então, para que o indivíduo fique bem, todos têm que estar bem também. Então a escola Mahasamgika vai dar ênfase a esses ensinamentos Mahayana. E é quando os sutras Mahayana começam a ser difundidos, nesse período de a partir, né, desse período de cerca de 100 anos, após a morte do Siddhartha. Também vai surgir a literatura Abhidharma em sânscrito, né? Há uma literatura Abhidharma em Pali também, e aí isso até é chamado lá na historiografia budista, né? A gente chegou a ver isso por alto no passado, o chamado Terceiro Concílio e tal, mas não era uma coisa exatamente formal, né? Concílio dá muito essa ideia meio católica de padres decidindo. Não era isso, mas basicamente uma sistematização desse cânone, e os textos Abhidharma, eles são tratados que vão tratar de questões como a cognição da realidade. Qual que é a reta cognição da realidade? Os nossos estados mentais, os fatores mentais, os antídotos para as aflições mentais, os antídotos para os kleshas. Alguns textos Abhidharma também vão falar de cosmologia, né? Então muita gente acha que o budismo não fala nada, a literatura budista não fala nada de cosmologia. Na verdade, nos textos Abhidharma há um pouco sobre isso. Vai ter descrições sobre os reinos celestiais, os reinos dos devas, os reinos infernais, os reinos dos animais, o reino dos fantasmas famintos, e daí por diante. Depois disso, lá no século I AC, do século I AC em diante, começam a aparecer os sutras Prajnaparamita, né? A gente também viu sobre isso, que vão dar essa ênfase na prática das 6 paramitas: Dana, generosidade; Shila, harmonia; Kshanti, paciência ou serenidade; Virya, a reta energia, ou entusiasmo, a bravura, a coragem entusiástica; Dhyana, a plena atenção, que vai incluir a prática de shamatha, a prática de estabilizar a mente com contínua lembrança e com vigilância mental; e Prajna, que, como a gente viu no volume 3 do Lamrim Mo, está muito relacionada também com a chamada meditação analítica, a meditação da reta visão, né? Buscar essa sabedoria, que não é só uma sabedoria intelectual, mas é uma sabedoria intuitiva, que compreende o vazio de existência inerente. E, é claro, haverá diferentes níveis de Prajna. Então, haverá essa ênfase nos Sutras Prajnaparamita, e uma ênfase também grande no vazio, em Shunya, nessa interdependência, como até uma reação a determinadas literaturas do budismo Theravada que tinham uma perspectiva muito realista do mundo. Então, viam essas características que nós associamos aos fenômenos e às coisas de uma forma muito concreta, quase como se fossem várias essências, né? As coisas fossem produzidas por várias coisas, vários elementos que fossem elementos essenciais. Então, por mais que o Theravada vá dizer que também não há um eu inerente, mas ainda assim haveria elementos inerentes que constituiriam as coisas e os fenômenos. Estou explicando aqui bem por alto. E aí a Madhyamika, a literatura Madhyamika, vai dizer que não,
que nada no mundo fenomênico tem existência totalmente separada, totalmente essencial, que nenhuma partícula no mundo fenomênico é indivisível. Todas as partículas são divisíveis, porque todas elas estão profundamente interligadas, surgindo, desaparecendo, ressurgindo, sempre nesse movimento de transformação e sempre mediante causas e condições numa rede de interdependência complexa, de causalidade e interdependência complexa. Então, Nagarjuna e a escola Madhyamika vão bater muito nessa tecla, e principalmente se baseando nos sutras Prajnaparamitas. Nagarjuna vai ter um mestre avançado, né, como a gente viu também lá quando em reuniões bem passadas, eu acho, quando a gente teve aquela pausa no Labrintimô para ver um pouquinho da escola Madhyamika, da história, ele teve um mestre chamado Saraha, um Mahasiddha. A palavra Siddha pode ser traduzida como adepto, né? Não que necessariamente vá significar a mesma coisa que signifique nos meios teosóficos, mas é uma possível tradução. Mas era alguém avançado. Então, Nagarjuna também tinha esse vínculo profundo com a linhagem interna do Dharma. E no século III, vai surgir uma coletânea, uma série de sutras que vai complementar esses ensinamentos da escola Madhyamika, porque enquanto a escola Madhyamika se focou muito na questão do vazio e da interdependência, e que acaba sendo muito mal compreendida, né, em diversos meios budistas, em meios acadêmicos e daí por diante, que vão dizer não, que o budismo é totalmente contra a ideia de uma unidade fundamental, a ideia do né, um budista tradicional, se ele vê isso associado ao budismo, ele pira, porque ele vai, não, isso não é budismo, isso é hinduísmo, sei lá o que mais, isso é Vedanta, etc. Mas os Tathagata Garbha Sutras, eles surgem justamente para tentar esclarecer esse ponto. E vou falar então, Tathagata Garbha, Garbha é semente, Tathagata é um epíteto para Buda. Aquele que assim foi, aquele que alcançou o tal qual é, a talidade, aquele que se dirigiu para a realidade última, para a natureza última. Várias traduções, nenhuma dá conta dessa palavra. Mas então, esses sutras vão falar dessa natureza Buda indestrutível, presente em todos os seres, essa luz universal que está presente em tudo, e que é a base de toda a vida, e que é a própria possibilidade da nossa iluminação. Né? Se nos iluminarmos um dia, é porque essa natureza ela está vindo à tona. Nós conseguimos desvelar tudo aquilo que bloqueia, tirar todo o pó que bloqueava essa joia. Os Tathagata Garbha Sutras vão usar muito essa metáfora, né? Essa natureza Buda com uma joia, um ouro que está escondido em meio à poeira, em meio à sujeira, e metáforas desse tipo. Depois dos Tathagata Garbha Sutras, vai aparecer um sutra chamado, mais ou menos na mesma época, por aí entre o século III e IV, não tenho muita certeza sobre a datação exata, surge o Sandinirmochana Sutra, que é um sutra que vai ter diálogos, né, do Buda com seus discípulos. O personagem Maitreya vai aparecer bastante nesse sutra. Maitreya começa a ser mencionado nos Sutras Mahayana. Nos primeiros Sutras Mahayana já começam a aparecer menções a Maitreya como sendo o futuro Buda, e daí por diante. E no Sandinirmochana Sutra, então, haverá discursos sobre, por exemplo, a meditação. Haverá o uso do termo Alaya Vidinana, que é um termo bastante vinculado à escola Yogacara, a gente vai ver mais sobre isso hoje. Então, tudo isso que a gente vê de Shamatha e Vipassana, né, a meditação da serenidade contemplativa, e essa meditação que às vezes é traduzida como meditação analítica ou meditação da reta visão, o Sandinirmochana Sutra lança as bases para isso, de certa forma, no contexto mahayana. Então, é comum, e muitos textos que vão falar sobre isso, a gente viu no volume 13 do Lamrinchemo, eles se reportarem bastante ao Sandinirmochana Sutra. É um sutra bem interessante, talvez para a gente também visitar no futuro. E então, finalmente, chegamos no século IV, em que temos a Sangha e a escola Yogacara.
muitas vezes referido como Arya Asanga, o nobre Asanga e a escola Yogacara. Esse nobre aqui é como sentido de deferência mesmo. E as regiões por onde o núcleo central desse fluxo passa, principalmente Kashmir, e a escola Yogacara vai ter uma base na região de Gandhara, que não é muito longe, que é uma região que atualmente está no que a gente chama de Paquistão, mas né, naquele contexto da antiguidade eram os reinos da Índia antiga, né, que abarcavam desde o Paquistão até o Afeganistão. Aqui até uma estátua de Maitreya bem no estilo da arte de Gandhara. Eu vou falar mais sobre esse estilo só como uma questão mais cultural mesmo. Então, essa escola ela surge no século IV com a Sangha e Maitri na região de Gandhara. A Sangha, então, ele recebeu ensinamentos da escola Mahasanjika, né, que é a primeira escola Mahayana, essa grande Sangha, e foi ordenado por um Arhat. Conseguiram se alcançar uma certa liberação do samsara, mas no próximo kalpa elas vão ter que voltar. Elas não venceram todos os obscurecimentos mentais. Elas não adquiriram a sabedoria e não tem bodhicitta, que é o principal ponto do Mahayana. Não tem a mente altruísta. O altruísmo que vai fazer, então, com que os bodhisattvas voltem para auxiliar todos os seres. Ou seja, os arhats, eles venceram uma avidya grosseira, mas não venceram tanto assim. Né? Se a gente pensar que a avidya, a ignorância da separatividade, ela vai ter níveis mais sutis. Então, os arhats não chegaram a vencer. Claro que eles estão num estado muito melhor do que a gente, mas eles ainda não têm a mente de um bodhisattva. E é claro, o caminho Theravada ele é muito profundo. Né? Não é qualquer um que consegue se liberar do samsara, pelo menos ficar até o próximo kalpa livre de ter que renascer. Mas o Bodhisattva, ele dá um passo além, justamente porque ele, compreendendo o vazio de existência inerente do eu e dos fenômenos, ele também compreende que nessa interdependência não há por que ele ter medo do samsara. Nesse processo, então, cabe ele auxiliar todos os seres. Se o eu surge na dependência de outros fatores, essa noção de eu, de indivíduo, de individualidade, então, para que o indivíduo fique bem, todos têm que estar bem também. Então, a escola Mahasanjika vai dar ênfase a esses ensinamentos Mahayana. E é quando os sutras Mahayana começam a ser difundidos, nesse período de a partir né, desse período de cerca de 100 anos, após a morte do Siddhartha. Também vai surgir a literatura Abhidharma em sânscrito, né? Há uma literatura Abhidharma em Pali também. E aí isso até é chamado lá na historiografia budista, né? A gente chegou a ver isso por alto no passado, o chamado Terceiro Concílio e tal, mas não era uma coisa exatamente formal, né? Concílio dá muito essa ideia meio católica de padres decidindo. Não era isso, mas basicamente uma sistematização desse cânone, e os textos Abhidharma, eles são tratados que vão tratar de questões como a cognição da realidade. Qual que é a reta cognição da realidade? Os nossos estados mentais, os fatores mentais, os antídotos para as aflições mentais, os antídotos para os kleshas. Alguns textos Abhidharma também vão falar de cosmologia. Né? Então muita gente acha que o budismo não fala nada, a literatura budista não fala nada de cosmologia. Na verdade, nos textos Abhidharma há um pouco sobre isso. Vai ter descrições sobre os reinos celestiais, os reinos dos devas, os reinos infernais, os reinos dos animais, o reino dos fantasmas famintos, e daí por diante. Depois disso, lá no século I AC, do século I AC em diante, começam a aparecer os sutras Prajnaparamita, né? A gente também viu sobre isso, que vão dar essa ênfase na prática das 6 paramitas, Dana, generosidade, Shila, harmonia, Kshanti, paciência ou serenidade, Virya, a reta energia, ou entusiasmo, a bravura, a coragem entusiástica, Dhyana, a plena atenção,
que vai incluir a prática de shamatha, a prática de estabilizar a mente com contínua lembrança e com vigilância mental, e prajna, que, como a gente viu no volume 3 do Lamrim Mo, está muito relacionada também com a chamada meditação analítica, a meditação da reta visão, né, buscar essa sabedoria, que não é só uma sabedoria intelectual, mas é uma sabedoria intuitiva, que compreende o vazio de existência inerente. E, é claro, haverá diferentes níveis de prajna. Então, haverá essa ênfase nos Sutras Prajna Paramita, e uma ênfase também grande no vazio, em Shunya, nessa interdependência, como até uma reação a determinadas literaturas do budismo Theravada que tinham uma perspectiva muito realista do mundo. Então, viam essas características que nós associamos aos fenômenos e às coisas de uma forma muito concreta, quase como se fossem várias essências, né? As coisas fossem produzidas por várias coisas, vários elementos que fossem elementos essenciais. Então, por mais que o Theravada vá dizer que também não há um eu inerente, mas ainda assim haveria elementos inerentes que constituiriam as coisas e os fenômenos. Estou explicando aqui bem por alto. E aí a Madhyamika, a literatura madhyamika, vai dizer que não, que nada no mundo fenomênico tem existência totalmente separada, totalmente essencial, que nenhuma partícula no mundo fenomênico é indivisível. Todas as partículas são divisíveis, porque todas elas estão profundamente interligadas, surgindo, desaparecendo, ressurgindo, sempre nesse movimento de transformação e sempre mediante causas e condições numa rede de interdependência complexa, de causalidade e interdependência complexa. Então, Nagarjuna e a escola Madhyamika vão bater muito nessa tecla, e principalmente se baseando nos sutras Prajnaparamitas. Nagarjuna vai ter um mestre avançado, né, como a gente viu também lá quando em reuniões bem passadas, eu acho, quando a gente teve aquela pausa no Labrintimo para ver um pouquinho da escola Madhyamika, da história, ele teve um mestre chamado Saraha, um Mahasiddha. A palavra Siddha pode ser traduzida como adepto, né? Não que necessariamente vá significar a mesma coisa que signifique nos meios teosóficos, mas é uma possível tradução. Mas era alguém avançado. Então, Nagarjuna também tinha esse vínculo profundo com a linhagem interna do Dharma. E no século III, vai surgir uma coletânea, uma série de sutras que vai complementar esses ensinamentos da escola madhyamika, porque enquanto a escola madhyamika se focou muito na questão do vazio e da interdependência, e que acaba sendo muito mal compreendida, né, em diversos meios budistas, em meios acadêmicos e daí por diante, que aí vão dizer não, que o budismo é totalmente contra a ideia de uma unidade fundamental, a ideia do que a primeira proposição fundamental da doutrina secreta, né? Um budista tradicional, se ele vê isso associado ao budismo, ele pira, porque ele vai, não, isso não é budismo, isso é hinduísmo, sei lá o que mais, isso é Vedanta, etc. Mas os Tathagata Garbha Sutras, eles surgem justamente para tentar esclarecer esse ponto. E vou falar então, Tathagata Garbha, Garbha é semente, Tathagata é um epíteto para Buda. Aquele que assim foi, aquele que alcançou o tal qual é, a talidade, aquele que se dirigiu para a realidade última, para a natureza última. Várias traduções, nenhuma dá conta dessa palavra. Mas então, esses sutras vão falar dessa natureza Buda indestrutível, presente em todos os seres, essa luz universal que está presente em tudo, e que é a base de toda a vida, e que é a própria possibilidade da nossa iluminação, né? Se nos iluminarmos um dia, é porque essa natureza ela está vindo à tona. Nós conseguimos desvelar tudo aquilo que bloqueia, tirar todo o pó que bloqueava essa joia. Os Tathagata Garbha Sutras vão usar muito essa metáfora, né? Essa natureza Buda como uma joia, um ouro que está escondido em meio à poeira, em meio à sujeira, e metáforas desse tipo. Depois dos Tathagata Garbha Sutras, vai aparecer um sutra chamado, mais ou menos na mesma época, por aí entre o século III e IV, não tenho muita certeza sobre a datação exata,
surge o Sandinirmochana Sutra, que é um sutra que vai ter diálogos, né, do Buda com seus discípulos. O personagem Maitreya vai aparecer bastante nesse sutra. Maitreya começa a ser mencionado nos Sutras Mahayana. Nos primeiros Sutras Mahayana já começam a aparecer menções a Maitreya como sendo o futuro Buda, e daí por diante. E no Sandinirmochana Sutra, então, haverá discursos sobre, por exemplo, a meditação. Haverá o uso do termo Alaya Vijnana, que é um termo bastante vinculado à escola Yogacara, a gente vai ver mais sobre isso hoje. Então, tudo isso que a gente vê de Shamatha e Vipassana, né, a meditação da serenidade contemplativa, e essa meditação que às vezes é traduzida como meditação analítica ou meditação da reta visão, o Sandinirmochana Sutra lança as bases para isso, de certa forma, no contexto mahayana. Então, é comum, e muitos textos que vão falar sobre isso, a gente viu no volume 13 do Lamrim Chemo, eles se reportarem bastante ao Sandinirmochana Sutra. É um sutra bem interessante, talvez para a gente também visitar no futuro. E então, finalmente, chegamos no século IV, em que temos a Sangha e a escola Yogacara, muitas vezes referido como Arya Asanga, o nobre Asanga e a escola Yogacara. Esse nobre aqui é como sentido de deferência mesmo. E as regiões por onde o núcleo central desse fluxo passa, principalmente Kashmir, e a escola Yogacara vai ter uma base na região de Gandhara, que não é muito longe, que é uma região que atualmente está no que a gente chama de Paquistão, mas né, naquele contexto da antiguidade eram os reinos da Índia antiga, né, que abarcavam desde o Paquistão até o Afeganistão. Aqui até uma estátua de Maitreya bem no estilo da arte de Gandhara. Eu vou falar mais sobre esse estilo só como uma questão mais cultural mesmo. Então, essa escola ela surge no século IV com a Sangha e Maitri na região de Gandhara. A Sangha, então, ele recebeu ensinamentos da escola Mahasanjika, né, que é a primeira escola Mahayana, essa grande Sangha, e foi ordenado por um Arhat. Fez um retiro numa caverna, onde viveu Kashyapa, o discípulo de Siddhartha, onde teria vivido. Né? Havia esse relato, pode até ser uma questão mais simbólica, e a gente não precisa levar tudo isso para o literal, né? Sempre tem que tomar cuidado para não levar essas coisas muito no literal, nesses textos budistas. Ou pode realmente, ele pode ter passado algum tempo nessa mesma região. Bom, por essa região, Kashyapa certamente passou, essa região de Gandhara, próximo de Kashmir. Mas, de qualquer forma, então, a Sangha escreveu e ensinou em Dharmankura Vihara, um pequeno mosteiro, também nessa região de Gandhara. E as fontes de estudo de Asanga foram os Sutras Mahayana, os Sutras Prajnaparamita, principalmente o Sutra Prajnaparamita de 8.000 linhas, o Sutra Diamante, os Tathagata Garbha Sutras, o Sandinirmochana Sutra e o Dharani Shivara Sutra, que vai ter uma temática que a gente vai ver depois, que vai ser trabalhada num texto intitulado Taratantra, num dos tratados de Maitreya, né, que é um tratado que fala bastante dessa luz universal presente em tudo, fala bastante da natureza Buda presente em tudo. Aqui uma imagem de Asanga. É difícil achar imagens boas de Asanga na internet, devido às confusões que aconteceram em relação a essa escola. Algumas imagens são vermelhas demais, se é que vocês me entendem. Então eu coloquei essa preto e branco. Se alguém for bom de desenho, acho que a Ana é boa de desenho, se um dia ela quiser desenhar uma sanga e o Asanga bem amarelo, né, vestido de amarelo, seria muito legal. E aqui seria Maitreya, né, representando esse vínculo entre os dois. Quando a gente pensa nesse vínculo entre Maitreya e Asanga, né, e aqui eu coloquei Maitri e em colchetes, né, porque é muito como eu aprendi a usar mais nesse sentido. Quando a gente coloca dessa forma,
é mais para mostrar que não era que Maitreya estava lá atuando publicamente, né? Tem muita loucura sobre Maitreya por aí, mas vocês entendem essa relação. Um amigo espiritual mais avançado que está, digamos assim, atuando mais nos bastidores. Então, essa era a relação. Né? Maitreya não estava lá aparecendo para todo mundo. Ele tinha esse vínculo especial com a Sangha. A Sangha era esse discípulo real, não como outros personagens que depois inventaram que eram. Mas, enfim, isso depois a gente fala sobre isso. Mas, então, o núcleo principal da escola Yogacara em Gandhara é a Sangha, com esse vínculo com a Maitreya, Vasubandhu, Stiramati, e tem Gunamati, que é um pouquinho posterior. Vasubandhu, Stiramati e a Sangha, eles eram todos meio irmãos. E Stiramati e Gunamati, eles abriram uma escola em Vallabhri, que fica em Gujarat. Gujarat é um pouco mais ao sul da Índia. Então eles também chegaram a viajar um pouco. Não é tanto sul, pelo que eu me lembre, posso estar viajando em relação ao mapa, mas não está aqui tão ao norte, como essa região de Gandhara, né, mais próxima de Caxemir. E no sudoeste da Índia também abriram escolas lá, abriram mosteiros lá, né, Kathiawar e Vallabhipura. Então eles chegaram a andar disseminando esses ensinamentos, como eles sempre fazem, como é de praxe, sempre que esses núcleos novos surgem. Mas a base deles era nessa região, Gandhara, Caxemir. A Sangha tinha 8 discípulos. Ele tinha um grupo de 8 discípulos, e a Sangha e Vasubandhu, eles nasceram em Purusapura, que é a atual Peshawar, no Paquistão, que é, novamente, nessa região de Gandhara. E aqui é mais uma imagem em preto e branco de Asanga. Vamos imaginar uma cor amarela. Eu trouxe 2 mapas aqui. Esse é um mapa que mostra essa região de Gandhara, né? Cabul, a atual Cabul, no Afeganistão, como vocês podem ver, não é muito longe. Aqui é a cidade onde Asanga e Vasubandhu nasceram. Eu suponho que Stiramati também tenha nascido aí, por ele ser um meio-irmão dos dois. Não sei, né? Como eu não vi essa informação, então eu não vou comentar. Mas, enfim, o fato é que os dois nasceram nessa região, que é a atual Peshawar do Paquistão, muito próximo do Afeganistão, toda essa região aqui em que esse budismo vai florescer, né? O Mahayana vai florescer bastante nessa região. E aqui um outro mapa para mostrar como está bem perto de Caxemir. Né? Caxemir está aqui, Gandhara está aqui Cabul de novo lá no Afeganistão. Então Gandhara está aqui embaixo, eu não sei se vocês conseguem ver a minha seta, mas é só puxar o olho um pouquinho para baixo. E tem também Odiana, que também é uma região muito especial, né? Para quem já leu um pouco sobre esses materiais, sobre os vínculos do budismo mais interno com as instâncias de Dzyan. O David Regal fala dessa região em seus estudos, como era uma região para muito onde o Dharma mais interno estava sendo resguardado. Então, a gente vê aqui polos importantes do Dharma, muito próximos da base mais pública da escola Yogacara, que era Gandhara, que era essa base pública. Mas se Odiana e Caxemir estavam tão próximos, obviamente eles também estavam atuando nessas outras bases onde os núcleos mais internos se encontravam. Aqui uma imagem, né, de ruínas de um monastério budista em Gandhara. Pelo que eu olhei, não sobrou muito, então a gente só vê umas imagens meio assim. Né, muito pouco que sobrou, uma região bem montanhosa, parece muito bonita, inclusive. Aqui algumas imagens da iconografia que vai surgir nessa região, porque essa região de Gandhara ela é muito curiosa também, porque é uma região em que vai receber uma influência helenística. Quando Alexandre expandiu seu império, ele chegou muito perto dessa região. Vai ter o Império Bactria, que vai ter muita influência, então, muito dessa influência helenística,
E a gente vai começar a ver representações budistas que parecem estátuas helenísticas, parecem estátuas gregas, o que não se via, pelo menos é o que os historiadores dizem, né, que não se via tanto anteriormente. E aqui é uma imagem de Maitreya, no meio, sentado em seu trono, à esquerda do Buda, Shakyamuni. Aqui nesse canto superior à direita, na minha direita, o Buda Shakyamuni, e atrás dele, Vajrapani. Só que essa imagem de Vajrapani, né, pelo que especialistas aí no assunto dizem, pelo que historiadores dizem, é uma imagem que teria sido moldada a partir de imagens de Hércules. Então, de novo, mostrando essa influência da estética grega, da estética helenística, sobre essa iconografia budista que vai florescer nessa região de Gandhara. Aqui é uma tanka. À esquerda é Vasubandhu e à direita é a Sangha, aqui os dois juntos. É uma tanka tibetana, na verdade, então é algo bem posterior, é lá do século XII, é uma tanka da escola Sakya. Imagino eu dos princípios, dos inícios da escola Sakya, que teria os dois no centro e a linhagem Yogacara e também a linhagem Shakya, da escola Sakya. Que no seu núcleo inicial, também eu vou abordar isso rapidamente hoje, vai ter alguns personagens que vão enfatizar os ensinamentos dessa escola. Mas então, após um retiro de 12 anos, isso também a gente pode, não necessariamente pode ser literal, né? A gente também pode entender esse retiro de 12 anos como talvez algo mais simbólico. Mas então a gente vê em alguns textos, né, que é dito que após um retiro de 12 anos, a Sangha traz os 5 tratados de Maitreya. Então, talvez após 12 anos estudando numa dessas regiões onde o Dharma mais interno era zelado, né, lá para os lados de Udiana, lá para os lados de Kashmir, a Sangha então vai trazer esses tratados. E é importante quando a gente fala dos tratados de Maitreya, né? Eles não foram escritos a punho por Maitreya. Eles foram escritos por a Sangha. Então, quais são esses 5 tratados que são textos centrais da escola Yogacara? O primeiro é o Mahayana Sutra Alankara, que a gente vai começar a visitar esse texto na próxima reunião, que ele apresenta uma síntese dos Sutras Mahayana e da via dos Bodhisattvas. Uma tradução possível, o ornamento dos Sutras Mahayana. O segundo é o Abhisamaya Alankara, o ornamento das realizações, que apresenta uma síntese dos Sutras Prajna Paramita. O terceiro é o Madhyanta Vibhaga, que pode ser traduzido como a discriminação entre o meio e os extremos. Então, enquanto o Abhisamaya Alankara se foca bastante nos Sutras Prajna Paramita, o Madhyanta Vibhaga expande esse estudo dando uma interpretação da filosofia madhyamika na perspectiva Yogacara, abordando Shunya, o vazio, na perspectiva da escola Yogacara. O Dharma Dharmata Vibhaga, que é a discriminação entre os fenômenos e a realidade última. Dharma aqui não é no sentido que a gente normalmente atribui à palavra, né, de ou ensinamento, a senda, o caminho, ou a sustentação, mas aqui é no sentido de fenômenos. Essa palavra em sânscrito pode ter múltiplos significados e pode se referir a fenômenos em geral. Então, o que são os fenômenos relativos? O que é o número? O que é a natureza última? Essa natureza última é Dharmata. Essa natureza última é o Atman, que não é individual e que é essa luz que está presente em tudo e que é a base da própria vida. Isso é Dharmata. E também vai falar da relação entre o samsara e o nirvana. O samsara trata do relativo. O samsara trata de uma má compreensão da realidade. Enquanto, para que a pessoa alcance o nirvana, né, lá no final da senda, o nirvana de um Buda, essa pessoa vai ter que buscar a percepção direta de Dharmata, a percepção direta dessa natureza última, a dhinana última, ou a gnosis última, se a gente traduzir para o grego, de Dharmata.
Então, o outro texto aqui é o Taratantra e o Ratnagotra Vibhaga, que pode ser traduzido, que ele vai tratar da essência do Budado, né? A tradução, não vou falar aqui das traduções, possíveis traduções para esses títulos, porque elas podem ficar meio confusas. E esse texto vai falar principalmente sobre a natureza Buda, e é um texto muito profundo. Outro texto da escola Yogacara é o Yogacara Bhumi. O Yogacara Bhumi, ele é um texto muito extenso, não há tradução completa dele para o inglês, só a tradução de uma única seção dele, que é o Bodhisattva Bhumi, que é esse aqui cuja capa eu coloquei aqui. E o Yogacara Bhumi, ele vai falar sobre os diferentes bhumis, né? Os 10 bhumis que levam ao completo despertar de um Buda. Mas não só isso, ele vai falar de muito mais coisas. Ele praticamente vai falar do caminho inteiro. E não só do caminho Mahayana, ele vai dar descrições também do que vem antes do Mahayana, né? Do chamado Shravaka, o caminho dos ouvintes, os Pratyeka Budas, os realizadores solitários. Então, muito do que a gente viu no Lamrim Chenmo, como vocês devem lembrar, o Tsongkhapa ele citava muito esse texto quando ia falar desses assuntos. Então, o Yogacara Bhumi é sobre isso, os diferentes estágios da senda e o que cada um desses estágios implica, inclui desde a senda dos Shravakas, os ouvintes, até o fim do Mahayana, até o estado de Buda. Os 10 bhumis que levam ao completo despertar de um Buda. O Yogacara Bhumi ele é atribuído à Sangha e outros textos de Asanga, o Abhidharma Samuccaya, que é um tratado Abhidharma sobre os mecanismos da cognição, as bases dos sentidos, os ayatanas, a natureza dos fenômenos, os vícios, as virtudes, os estágios da senda. O Mahayana Samgraha. Mahayana Samgraha também vai fazer uma síntese do Mahayana e vai falar muito dessa questão do fluxo mental, né? Esse termo que vai aparecer muito nos textos de Yogacara e que vai causar muita confusão posteriormente, que é Alaya Vijnana. Vai falar das 3 naturezas, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. As 5 sendas, essas 5 sendas que a gente vê bastante enfatizadas no budismo tibetano, né? A senda da acumulação, a senda da preparação, a senda da visão, a senda da meditação ou do cultivo, e a senda da consumação, ou às vezes chamada de a senda do não mais aprender. Mahayana Samgraha vai tratar desses assuntos. Então vejam que mesmo textos do budismo tibetano, da escola Gelugpa, que às vezes podem ter uma visão filosófica que penda mais para a Madhyamika, ainda assim, eles também vão manter muitos elementos e vão dialogar bastante, vão citar bastante textos de Yogacara. Porque a Yogacara também faz parte dessa linhagem que vai desembocar na escola Gelugpa. E o comentário ao Sandinirmochana Sutra, que é aquele sutra que eu falei, que fala bastante de Shamatha e Vipassana, né? Esses 2 tipos de meditação, a meditação do tranquilo permanecer, a meditação analítica, o tranquilizar a mente, o cultivar, desenvolver o discernimento, sabedoria. E também a Sangha vai fazer um comentário ao Sutra Diamante ou Sutra do Diamante, o Vajrachedika, que é um Prajnaparamita Sutra. Alguns textos de Vasubandhu, o meio-irmão de Asanga. Vasubandhu também vai comentar tratados de Maitreya. Vasubandhu tem um extenso tratado Abhidharma, que é o Abhidharma Kosha. Eu lembro que o Walter até me perguntou, aquele dia que a gente viu no Carta a um Amigo, sobre algum texto que falasse bastante e desse muitas descrições sobre os reinos infernais, os reinos dos devas e daí por diante. O Abhidharma Kosha fala bastante sobre isso. E ainda ele tem um autocomentário, né, um comentário que o Vasubandhu fez ao próprio texto. O Vasubandhu também escreveu o Tratado sobre o Dharma, escreveu um texto sobre como interpretar os sutras, escreveu um tratado sobre os skandhas, um tratado sobre as 3 naturezas, comentários aos Sutras Mahayana, versos sobre a mera representação da realidade, e aqui é naquele sentido de que, como a nossa mente é poluída pelos kleshas, nós não vemos a realidade como ela é de fato, nós vemos a realidade de uma forma distorcida. A nossa mente projeta uma realidade que não condiz, de fato, com
o que é a realidade, o que é a natureza última dos objetos, dos fenômenos com os quais nós temos contato. E aí ele tem 2 textos sobre isso, esses 20 versos e os 30 versos sobre a mera representação. O Abhidharma do Vasubandhu, né, se alguém tiver curiosidade, a pessoa só tem que tomar cuidado porque ele não trata muito da visão Mahayana, de fato. É um Abhidharma que, na verdade, tem muito mais visão Theravada. Então, até para quem se interessa mais em conhecer a visão do Abhidharma Theravada, das escolas Sarvastivada e Sautantrika, que é justamente a visão que Nagarjuna e a Madhyamika refutam, e que a Yogacara também vai refutar, mas para quem quiser conhecer essa visão, esse texto do Vasubandhu vai apresentar essa visão mais Theravada. Stiramati também escreveu textos, né, os 3 meio irmãos aqui, também comentários aos textos de Maitreya. Um texto que é como, seria um louvor a Maitreya. Maitreya Pranidhana, uma Guru Yoga para Maitreya. E comentou o Abhidharma Samuchaya do Asanga, comentou o Abhidharma Kosha do Vasubandhu, comentou o Maharatna Kuta Sutra, um sutra Mahayana, comentou o Kashyapa Parivarta Sutra, outro sutra Mahayana, e comentou o Mula Madhyamika Karika de Nagarjuna, que a gente chegou a ver um pouquinho numa reunião aqui, viu um capítulo desse texto. Então vejam, eu estou mostrando isso aqui mais para vocês verem como eles sempre estão se reportando à linhagem, estão sempre comentando ou uns aos outros, mas também comentando toda essa base. Né? Eles não estão simplesmente inventando algo novo. É realmente esse fluxo do Dharma. Gunamati, que é o discípulo de Stiramati, também vai pelo mesmo caminho. Vai fazer um comentário ao Abhidharma Kosha, comentário ao Mula Madhyamika Karika, a partir dos comentários do Stiramati, né, o comentário do comentário, uma coisa bem budista isso. Comentários aos textos de Maitreya e Asanga, comentário ao Via Kyayukiti, né, que é aquele texto atribuído ao Vasubandhu, em que ele fala sobre como interpretar os Sutras Mahayana, como estudar os Sutras Mahayana. E também ele escreveu, fez um exame acerca das 4 nobres verdades. Né? Aqui é o exemplo de uma tradução do Uttara Tantra, de um dos tratados de Maitreya, aqui na imagem, né? Não é um texto do Gunamati. Esse tratado que vai falar bastante sobre a natureza Buda, e como eu falei, já está traduzido, está em revisão, e em algum momento, no futuro não muito longínquo, será publicado pela editora Garbalux. Como vocês já devem ter notado, Gandhara estava lá muito perto de Udhyana, estava muito perto de Kashmir. A Sangha tendo esse privilégio kármico, né, de ter contato, ter acesso a um elevado Bodhisattva, a um Mahatma muito elevado, então a gente pode pensar nessa conexão. Né? E todas as escolas legítimas e idôneas do Mahayana, elas vão ter que ter essa conexão. A palavra Yogacara significa prática do yoga ou da yoga. E o que é essa yoga aqui, nesse nome, Yogacara? Não é, obviamente, Hatha Yoga. É claro, a gente pode ir no sentido de meditação, né? Uma escola que vai favorecer muito essa questão da meditação, e por isso vai ter muitos textos sobre a questão do funcionamento da mente, sobre o que é o fluxo mental, sobre como aplicar os antídotos adequados, e daí por diante, o que também vai ser uma base para a literatura Lojong, que vai surgir no Tibete mais tarde, né? A literatura que vai falar da alquimia mental, você transmutar a sua mente do egoísmo para o altruísmo, que é uma literatura que deriva muito de Shantideva, e Shantideva é alguém profundamente ligado com essa linhagem. Então, Yogacara é isso, essa escola que vai favorecer uma reta meditação, uma meditação adequada para que haja essa transformação mental. Mas a gente também tem que pensar que a yoga budista, ela inclui isso, mas nos seus níveis mais profundos, e nessa época isso não era público, né, mas nos seus níveis mais profundos, ela vai incluir o Tantra. E aqui a palavra Tantra, né, como
a gente sempre enfatiza aqui, significa método, não tem nada a ver com outras maluquices que se tornaram populares por aí, mas é um método de meditações ainda mais profundos, de teurgia profunda, de ritos profundos, que a pessoa tem que tomar votos, que a pessoa tem que passar por uma série de qualificações, não é qualquer um que pode sair praticando certas coisas. E isso também pode ser entendido como a yoga budista. Então, é claro que no seu nível mais interno, menos público, isso também estava sendo praticado por esse núcleo da escola Yogacara, ou Yogacara. Se a gente for pensar nessa conexão, vamos para a Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio, que no seu prefácio, a Blavatsky vai citar Arya Asanga, a Blavatsky cita a escola Yogacara, ela vincula esse texto à escola Yogacara. Na doutrina secreta, Blavatsky cita várias vezes a escola Yogacara como sendo aquela visão do budismo que, digamos assim, deveria ser priorizada, aquela perspectiva filosófica que deveria ser priorizada. E a Voz do Silêncio teria vindo, então, teria como sua fonte principal o Livro dos Preceitos Áureos, que é a mesma fonte, né, é o livro de Dzyan, é a mesma fonte das instâncias de Dzyan, é a mesma fonte da doutrina secreta. Então há uma relação muito profunda aqui entre esse núcleo e o que há de mais interno do Dharma. Aqui coloquei uns trechos breves da Voz do Silêncio, né? Mas de qualquer forma, todo esse ensinamento está vinculado com o sistema Kalachakra, com aquele sistema que é o que há de mais avançado, a Blavatsky cita o Kalachakra, o sistema dos yogis do círculo do tempo. Isso é mencionado na Voz do Silêncio. Queres tu te tornares um yogi do círculo do tempo? Ó Lanu. Então, esse sistema que vai tratar da identidade entre o macrocosmos e o microcosmos, né? O externo e o interno, que vai tratar de cosmogonia, que vai ter profecias, que vai falar da constituição sutil do ser humano, né, dos diferentes canais, etc. Vai ter sadhanas, práticas muito avançadas que não deveriam nunca ser banalizadas e que quem não estiver preparado e tentar praticar vai se dar muito mal. Então, há esse vínculo aqui. Se a Voz do Silêncio é um texto Kalachakra e é um texto Yogacara, significa então que nessa escola há uma ligação com o Kalachakra, que essa escola é uma escola ligada à linhagem daqueles que defendem o Kalachakra, ou dos mantenedores do Kalachakra, o núcleo original da escola, eu estou falando aqui. Então, por isso que não é à toa que a Blavatsky dá tanta atenção para a escola Yogacara, algo que não era falado no Ocidente naquela época do século XIX. Ela até fala das três naturezas, Parinishpana, ela usa bastante esse termo, fala bastante de Asanga. Ela se confunde às vezes sobre a datação do Asanga. Mas normal, né? Na época não havia muito acesso aos materiais. Mas então, e a gente vê muito da mesma tônica que vai ver nos textos de Yogacara, oficialmente chamado de Yogacara, né, no cânone budista, a gente vai ver na Voz do Silêncio, como, por exemplo, essa questão de tentar buscar mudar os estados mentais. Após se tornar indiferente aos objetos da percepção, o discípulo deve buscar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que acorda a ilusão. E aí tem aquela parte, né, de que a mente é o assassino do real. O discípulo deve matar o assassino, que a gente tem que tomar cuidado para não cair numa interpretação inadequada. Mas aqui está falando de manas, ou que a escola Yogacara vai chamar de klishta manas, que é manas acoplada aos kleshas, manas acoplada à avidya, a apego, aversão e todos os kleshas que derivam daí. Então, é essa mente que tem que ser matada, que tem que ser morta,
para que uma outra mente luminosa surja, para que Bodhicitta resplandeça, né? A mente realmente desperta resplandeça. E lembrando que essa bodhicitta, essa luz, para que essa luz desperte, tem sempre que lembrar que essa luz, ela não é individual. Budi não é algo individual. Budi é esse raio do sol que está presente em tudo. Budi também pode ser chamado, ou Atma Budi, pode ser chamado de Alaya. Tudo é impermanente no homem, exceto a pura essência de Alaya, a pura Alaya. Alaya sem nenhum outro, sem nenhum klesha, sem nenhum tipo de consciência dual. Então, e a terminologia Yogacara, como eu falei, né, nas instâncias de Dzyan e nos comentários, as instâncias de Dzyan, principalmente no volume 1 da Doutrina Secreta, a gente vai ver menção a Alaya, Parinishpana, Paratantra, Parikalpita. A gente vai ver mais um pouquinho, brevemente, hoje, sobre essas três naturezas. E a gente vê um exemplo aqui, na instância 1.7 do volume 1 da doutrina. E o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Parinishpana, para ser inspirado por aquele que é, e todavia não é. Então, mergulhado nesse estado de absoluto, ou absolutividade, aí, como vocês têm preferido traduzir atualmente, né? Mas nesse estado absoluto que está além de qualquer tipo de conceituação, está além de qualquer tipo de designação sobre o que é, o que não é, é a chamada seidade absoluta. Também dá para relacionar com Parabrahman, Parinishpana, nesse sentido. Então, continuando rapidamente, só para fechar essa conexão Escola Yogacara, Dharma Secreto, Sistema Kalachakra, uma carta da Blavatsky para o Sinet, que está até naquele livro do David Regal, né, que eu traduzi, que foi publicado em Portugal. Acho que ele até está à venda no site da editora Teosófica. Esses dias eu tinha visto. Talvez ainda tenha alguns exemplares lá. Nessa carta, Blavatsky diz para o Sinet: concluí um enorme capítulo introdutório, ou preâmbulo, prólogo, chame-o como quiser, apenas para mostrar ao leitor que o texto, da doutrina secreta como está, cada sessão, começando com uma página da tradução do livro de Dzyan e do livro secreto de Maitreya Buda, Champai Chos Nga. Mas o que ela fala é que seria tudo que está lá, todos esses ensinamentos que estão na doutrina secreta, que derivam desse livro de Dzyan, o que está nesse livro tem também uma relação com um livro secreto de Maitreya, um livro em prosa, não os 5 livros em verso conhecidos, que são esses 5 tratados que são conhecidos publicamente, que formam uma coletânea. E ela fala, então, é uma forma de tentar avisar o leitor de que isso não se trata de uma ficção. Ela está falando do prólogo do volume 1 da Doutrina Secreta, né, que vai falar das 3 proposições fundamentais e daí por diante. E que ela está querendo, então, mostrar que cada sessão das instâncias de Dzyan tem essa relação com o livro de Dzyan, e todos os ensinamentos que estão contidos no livro também têm uma relação com um tratado secreto de Maitreya, um tratado que ela teve acesso, outros não tiveram acesso. A Sangha provavelmente teve acesso, mas não jogou para o público. Não fez PDF. Então aqui voltando, a Laia aqui comentou, vou ler rapidinho aqui o comentário dela. Ou seja, a HPB está mencionando que ela conhece os 5 tratados de Maitreya da Escola Yogacara e que quem se interessa pelo livro de Dzyan e pela Voz do Silêncio deveria buscar nessas fontes, certo? Correto. Ela está mostrando a importância dessa escola, do vínculo dessa escola com esse Dharma secreto, né, que foi traduzido como a doutrina secreta, que é apresentado nesses livros com as instâncias de Dzyan e os comentários. E que ainda há mais, né, além desses 5 tratados, ainda há um material secreto também, um outro tratado de Maitreya.
é fantástico ver ela citando algo que só ficou conhecido no Ocidente há uns 20 anos, e ninguém na época dela conhecia. De fato, né? Ninguém na época da Blavatsky vai falar em Kalachakra, Escola Yogacara, praticamente era algo muito pouquíssimo falado, se é que o Kalachakra, então, se é que era falado. Então, quais são essas três naturezas? Né? A gente viu Parinishpana, Parikalpita, Paratantra, muitos de vocês já devem ter visto. E na doutrina secreta, eu não trouxe aqui, para não ficar me alongando muito em citação da doutrina secreta, na doutrina secreta, a Blavatsky dá uma explicação bem boa, inclusive, das três naturezas. Vocês podem olhar lá no primeiro volume. Tá? Nos comentários, algumas das primeiras instâncias, inclusive. Como a gente pode traduzir? Né? Parikalpita pode ser entendido como uma natureza projetada, imaginada ou imputada, aquilo que é atribuído aos fenômenos devido a essa nossa percepção, a essa mente que é a assassina do real na Voz do Silêncio, essa mente que está perturbada pelo poder dos kleshas. Né? Então o nosso manas está meio disfuncional. Para Tantra, é a natureza dependente, é relacional, é dependente de outro. Porque para que essa percepção surja, significa que eu tenho que ter contato com algo. Né? Então, mediante esse contato, a mente entra em contato com algo, e devido ao poder dos kleshas, ela vai projetar, né? Esse mecanismo vai projetar uma noção de realidade que não é exatamente o que a realidade é. Por isso que muitos textos budistas vão falar que o samsara é como uma ilusão, é como um sonho, e ênfase nesse como. Né? Isso o Lam Rinpoche também tinha trechos lá que falavam isso, ênfase no como. Não quer dizer que nada exista e que é tudo um delírio da mente, mas quer dizer que a mente nos engana devido ao poder dos kleshas. A gente não vê as coisas como elas são. A gente não tem a reta visão. A gente não consegue acessar a natureza plenamente estabelecida, a natureza absoluta. Nós não temos a consciência do Atman, ou a ciência do Atman. A gente pode até falar sobre o Atman, ou sobre Brahman, presente em tudo, que é Parinishpana, mas a gente não consegue perceber isso de fato, diretamente, experiencialmente, devido a esse poder dos kleshas. E Parinishpana é justamente o absoluto. Então vejam como que a escola Yogacara ela realmente dá um passo além da Madhyamika. Porque a Madhyamika, enquanto ela vai focar na interdependência, no surgimento dos fenômenos e entender como esse processo de interdependência se dá, a Yogacara vai falar dessas três naturezas e vai lembrar, então, mas tem uma terceira natureza aqui. Tem algo que é absoluto. O Mahayana Samgraha de Asanga, aqui uma tradução breve que eu fiz, né, em que ele fala sobre essas três naturezas. O que é a natureza projetada, Parikalpita? É a aparência de um fenômeno, é um conceito. Então, é a nossa mente conceitual atuando, né? Esse mecanismo da mente conceitual que vai atuando, vai atribuindo características às coisas, nessa realidade fenomênica. Vai interpretando o mundo dentro das suas possibilidades, clechadas, né? Perturbadas. O que é a natureza dependente para Tantra? Surge na dependência de tendências. É dependente de condições, pois desde o surgimento é incapaz de subsistir por conta própria, por um único instante. Porque o fato é que tudo surge na dependência. Uma coisa surge na dependência de outra, porque tudo está sempre interligado, interconectado, é interdependente. O que é, então, tudo vai surgir mediante na condição de algo, mediante esse contato sujeito-objeto. E nada disso vai ter uma existência inerente, né? Tudo isso pode ser sempre, como eu falei, nada disso vai ser indivisível. O único indivisível é o absoluto, é Parinishpana. O que é a natureza absoluta, Parinishpana? É a ausência de qualquer característica de natureza dependente. Mais tarde, no Tibete, vai surgir uma escola que eu gosto bastante, que é a escola Jonan, no século XIV. E essa escola vai enfatizar bastante uma ideia que é o vazio de outro, que tem o vazio de existência inerente, né, que pode ser o vazio de natureza própria, o vazio de Svabhava,
no sentido de que o eu não é Svabhava, os fenômenos não são Svabhava, não há um Svabhava individual, não há um Atman individual. Mas há sim Atman, há sim absoluto, há sim Dharmata como natureza absoluta, como Parinishpana. E o que é então? Ela é vazia de tudo aquilo que não é a si própria, é plenitude absoluta. Por isso que a ausência de qualquer característica de natureza dependente. Porque a única coisa que surge, se é que dá para falar em surge, ela não surge, na verdade, ela é não surgida, né? Incriada, não nascida. E não depende de nada. É a única realidade última. De novo, a gente volta à primeira proposição fundamental da doutrina secreta. O elemento uno, indestrutível. Outro texto do Asanga, na verdade é um capítulo do Yogacara Bhumi, né, da seção Bodhisattva Bhumi do Yogacara Bhumi. É o capítulo Tattvartha. Tattva pode ser entendido aqui como realidade, realidade última, verdade. Tem várias traduções aí para Tattva. Ou Tattva. A realidade última, Tattva, está além de tais designações, no sentido de que, isso aqui foi um colchete meu, mas relacionando com esse trecho aqui do Asanga. A característica da realidade, com R maiúsculo, né, então, a realidade mais real que há, que é Parinishpana, o absoluto, é a sua natureza corretamente estabelecida e não dual. Vejam aqui se isso não lembra textos de uma outra escola. Essa tradução que eu peguei dessa tradutora, da Janice Williams, ela até coloca o sânscrito, né, que é a palavra Advaya em sânscrito, que é uma variação da palavra Advaita. Então, é muito parecido com a filosofia da Vedanta Advaita. E, obviamente, tem que ser, não poderia ser de outro modo. O dual se constitui por existência e não existência, se constitui por essas noções, né? Aquilo que é, aquilo que não é. O não dual está além de tudo isso. O não dual é indescritível. O não dual, o absoluto, como eu falei, é incriável, é vazio de todas essas conceituações. É incognoscível. Outro termo bastante importante e que vai causar muita confusão para a escola Yogacara mais adiante é o termo alaya vidinana. Né? A gente viu o uso da palavra alaya na voz do silêncio, que é aquele uso de alaya como sinônimo do Atman. Também na doutrina secreta, Blavatsky fala de alaya, né? Como associando ao terceiro logos, a Mahat, a inteligência divina, a mente divina, que precede o surgimento dos protótipos, os protótipos que vão servir de molde para as coisas que vão se manifestar num nível mais grosseiro de manifestação. Então, Alaya, Mahat, ela também associa a Mahabudhi, e que em nós corresponderia ao sétimo princípio, né, nessa constituição setenária que a linguagem teosófica apresenta. É como ela explica do volume 1 da Doutrina Secreta. Só que a escola Yogacara vai usar muito esse termo alaya vidinana e não é exatamente no mesmo sentido. Alaya vidinana é a alaya encoberta por vidinana. E exatamente por ela estar encoberta por vidinana, que a natureza absoluta é incognoscível. Porque vidinana é o contrário de dhinana. Vidinana é o contrário de gnosis. Se você tem vidinana, quer dizer que você tem uma consciência de dualidade, quer dizer que há um senso de separatividade, ainda que sutil. Então, essa consciência de um eu separado que vela a Laia. E por isso nós não conseguimos, de fato, perceber diretamente a Laia que está em nós. No Abhidharma Samuccaya do Asanga, tem essa passagem aqui falando sobre a mente. O que é a mente? Chitta. É a consciência receptáculo, a Laia Vidinana, de todas as sementes, impregnada de resíduos. A nossa mente, devido a esse mecanismo de Vidinana, devido a esse mecanismo de consciência dual, de consciência separada, devido ao poder de avidya, falando de forma bem resumida, né, ao poder da ignorância, da separatividade,
ela sai acumulando experiências que vão reforçando esse senso de separatividade num ciclo sem fim. E ela fica cheia desses resíduos, né, que são os samskaras, são esses resíduos kármicos, que podem ser positivos, podem ser negativos, podem ser neutros, e daí por diante. Mas aí a gente vai repetindo esses padrões vida após vida. Claro que uma vida não vai ser totalmente igual à outra, mas, né, muitos padrões tendem a se repetir, muitas situações tendem a se repetir devido a isso. E toda a ideia, então, da libertação do samsara, claro, é desligar esse mecanismo, é de se desfazer desse mecanismo. O que é o órgão mental, manas? Em textos budistas tendem a traduzir manas como órgão mental, às vezes até como pensamento. O órgão pensante, a faculdade do pensar. E apresentado como um sexto sentido, além daqueles 5 sentidos usuais, tato, visão, etc. O que é o órgão mental? É o objeto da consciência receptáculo. Esse objeto de Alaya Vijnana, que sempre participa da noção de um eu individual, contaminado com as 4 máculas. Quais são essas 4 máculas? A noção de eu, ahamkara, o amor ao eu, o orgulho do eu sou e a ignorância de não conseguir perceber que, peraí, isso não é tudo. Esse eu não tem todo esse tamanho que eu acho que ele tem. Né? Se a gente conseguisse perceber o eu pelo menos como um PAD, né? Os veículos como um PAD, mas não, a gente se esqueceu da nossa verdadeira origem e começa a achar que esse eu personalidade, essa noção de persona que nós temos, é algo que é a nossa essência e que, portanto, se torna a medida da nossa realidade, a medida do nosso mundo. E por isso que a gente, inevitavelmente, nessa relação com as coisas, com os outros seres, etc., vai projetar uma série de coisas, vai projetar uma natureza imaginada, né, que não é de fato a natureza real, porque não compreendemos o vazio, não compreendemos a interdependência, não compreendemos Shunya. De novo, dá para fazer uma conexão aqui com aquela passagem da voz do silêncio. Né? O que é manas? É o objeto da consciência, receptáculo, esse objeto de Alaya Vijnana, que sempre participa da natureza, da noção de um eu. Portanto, como ela é maculada por Ahamkara, por avidya, ela é a assassina do real. O Sandhi-Nirmocana Sutra diz: a consciência apropriadora é uma outra possível tradução, né? Consciência receptáculo, consciência apropriadora, é uma outra possível tradução para a Alaya Vijnana, é profunda e sutil. Ela flui com as suas mentes como córrego de um rio. Não ensino sobre ela aos de mente simples, a não ser que a confundam com o Atman. E, posteriormente, vai ter uma galera que vai confundir a Alaya Vijnana com o Atman. Né? Vai ter vertentes que vão mal interpretar os ensinamentos de Yogacara e vão pensar justamente nessa mente dual como sendo a nossa essência. E isso vai gerar muita confusão, e toda aquela confusão que a gente viu daqueles debates, né, da senda súbita versus a senda gradual, principalmente, aliás, em todos os volumes do Lambrin Chemo, mas principalmente no volume 3, né, acerca de qual é a meditação adequada e daí por diante, tudo isso vai ter uma relação aqui com essa questão. A palavra chitta, né, que é essa palavra usada para mente, ela pode ter outros sentidos também. Chitta também pode ser entendido como uma mente sutilíssima. Então, ao mesmo tempo, ela pode ser essa alaya vijnana, que é maculada, né? Essa alaya maculada por vijnana, mas ela também pode ser uma chitta desperta, pode ser uma bodhicitta, pode ser uma mente iluminada pela luz de Budi, né? Um fluxo mental que foi purificado porque agora ele reconhece a Alaya que está em tudo. A palavra Alaya, ela tem várias possíveis traduções. Né? Pelo que eu pesquisei, pode ser traduzido como morada, como receptáculo, como base. É interessante a gente pensar nisso, né? Naquela parte de
da voz do silêncio que fala: ai de vós que, mesmo tendo a Laia, não dai atenção a ela. Estou fazendo uma paráfrase bem mal feita, mas vocês lembram desse trecho, né? Então, como, de certa forma, nós nos esquecemos da nossa verdadeira morada. Nossa verdadeira morada é a Laia. A nossa verdadeira casa é o Atman. Então, a Laia pode ter essa ideia de morada, de receptáculo, de base. E diz a voz do silêncio, tudo é impermanente no homem, exceto a pura essência de Alaya. Alaya Vidinana, isso aqui já foi coisa minha, então eu fui pensando, Alaya Vidinana é o esquecimento dessa verdadeira morada, é o esquecimento de Alaya, porque ela está encoberta por Vidinana. É como se de repente eu joguei um véu em cima daquela casa. E agora eu não consigo ver. O que eu consigo ver é uma outra coisa, é uma ilusão, é uma coisa que é um outro tipo de casa e que é só uma sombra daquela verdadeira casa, né? Ou eu vi a sombra da casa e estou achando que aquela sombra é a verdadeira casa. Então, Alaya Vidinana é o esquecimento da verdadeira morada, o esquecimento de Alaya devido ao poder de Ahamkara, devido a esse poder de um senso de um eu separado, independente. Os seres moram, que é um trecho do Mahayana Samgraha de Asanga, os seres moram, e aqui o verbo sânscrito, aliante, né? Ele está na terceira pessoa do singular aqui, na declinação da terceira pessoa. Aliante, porque esse verbo morar, essa ideia de morar, vai ter muita relação com essa palavra, alaya. Então, os seres moram na consciência dual, moram em Vijnana, como se esta fosse o Atman, como se essa fosse a sua verdadeira casa. Eu tirei de algumas traduções que eu vi do Mahayana Samgraha. Né? Esse colchetes é meu. É claro que um budista tradicional lendo essa passagem, ele vai negar o Atman também. Ele vai dizer, não dá para reconhecer Vijnana e também não dá para reconhecer o Atman. Mas o que eu entendo, né, pela base aqui que nós todos aqui temos, o que eu entendo que ele está dizendo aqui é para não incorrer nessa confusão, não confundir a nossa mente dual, nossa consciência dual, Vijnana, com o Atman, com aquilo que não é individual e com aquilo que é a única coisa realmente permanente, com essa pura essência que é a vida una. A Irinice comentou: dói saber que, embora possuindo a Laia, ela tampouco o sirva. É exatamente, tá mais próximo da passagem do que o que eu tinha falado. E aí, qual foi a confusão posterior, então, acerca dos termos e conceitos? Né? Eu não vou me alongar muito nessa parte, porque a gente até meio que já trabalhou isso de uma forma indireta. Em todo aquele material, né, inclusive até naquele artigo do David Regal, que eu sei que muitos de vocês gostaram, que fala lá sobre o rei Tevetat. Mas então, qual que é essa confusão posterior acerca dos termos e conceitos? Tem um termo que aparece em textos de Yogacara que é Chittamatra. Matra pode ser traduzido como meramente, mas muitas vezes é traduzido como tudo. Tudo é mente. Ou é que meramente a mente gera uma sonoridade esquisita. Né? A meramente gera uma cacofonia estranha. Mas é no sentido de que, ou Vijnapti Matra. Vijnapti é o mecanismo de designação conceitual. Vijnana é a consciência dual, e há esse mecanismo de designação. Quando nós designamos os objetos, nós identificamos objetos como determinadas coisas. Quando há esse tipo de processo, e a linguagem, a língua humana, verbal, também vai ter muita relação com isso, mas a linguagem em geral, isso é Vijnapti. E esse termo ele é usado nos textos de Yogacara justamente para reforçar esse ponto de que, devido ao poder dos kleshas, né, nossa manas mais os kleshas, klishta manas, nossa manas acoplada aos kleshas e desacoplada de Budi, devido a isso, a esse poder, que a gente acha que é de fato a natureza das coisas, na verdade é muito mais algo que vem da nossa mente.
e que é uma mera designação, mas não é o que de fato aquilo é. Então, reforçando essa ideia das três naturezas, né? Reforçando essa ideia de uma natureza projetada ou imaginada que, que surge devido a essa interação, né, na natureza dependente, devido a esse aspecto disfuncional da nossa mente, devido a esse aspecto, esse erro cognitivo que aflige todos os seres que estão no Kama Dhatu, né, humanos, animais, devas, asuras, seres dos infernos, etc. Então, todos os seres que estão no Kama Dhatu estão afligidos por esse processo, de alguma forma ou de outra. Por isso que todos os seres do Kama Dhatu estão no Samsara, nesses 6 diferentes reinos. Só que o problema é que o personagem do século V, ele se enganou, ele se confundiu. Um personagem chamado Dharmapala, ele confundiu Alaya com Alaya Vidinana. E essa confusão ela vem quando ele comenta textos do Vasubandhu e um sutra Mahayana chamado Lankavatara Sutra. O Lankavatara Sutra, para quem quer mostrar, né, a importância do vegetarianismo do budismo, ele é ótimo nesse aspecto, porque ele é um sutra que vai enfatizar bastante essa questão do vegetarianismo. Ele vai falar até mesmo da abstenção de leite, de queijo, né, que alguns outros textos falam mais da abstenção de carne, e esse vai mais além. Então, o Lankavatara Sutra ele tem esse lado interessante, mas ao mesmo tempo, filosoficamente, ele tem umas passagens meio confusas, né? A gente tem sempre que lembrar que quando se fala que os sutras são os ensinamentos do Buda, os sutras Mahayana e mesmo os sutras Theravada, obviamente, eles são materiais coletados posteriormente, né? Então, alguns sutras, dependendo de quem de fato escreveu aquele sutra, pode realmente ser um ensinamento avançado ou nem tanto, dependendo da fonte, né? Se vem realmente de uma fonte legítima, né? Se vem realmente de uma linhagem legítima, aquele sutra que está vindo a público, de fato, ele pode realmente vir de uma cadeia legítima de ensinamentos que passa pelo Buda, vai até bodhisattvas avançados até chegar ao público. Ou não necessariamente. Mas a questão aqui, então, é que o Dharmapala gerou essa confusão. E aí tal confusão dá origem a uma vertente que prega uma senda súbita, uma senda que vai falar numa iluminação súbita pelo mero observar e aquietar do fluxo mental. Porque se a medida da realidade é a Laya Vidinana, é a nossa consciência dual, então a forma que eu deveria tentar me libertar do samsara seria simplesmente observar o fluxo sem tentar transformá-lo. Eu simplesmente observo e tento gerar uma serenidade a partir desse observar. Seria como se eu parasse em chamata. E como a gente viu, chamata é só a ponta do iceberg. Apenas serenar a mente não é suficiente, ainda mais dependendo do objeto que a gente usa para serenar a nossa mente. Eu posso me concentrar em muitas coisas, mas só porque eu estou concentrado em algo não quer dizer que vou me libertar do samsara por causa disso. Então, vai haver essa confusão em que não vai se buscar a libertação, não vai haver o reconhecimento de que, não, peraí, há algo além da mente. Há uma outra realidade, há um absoluto que está além do mental. Muita essa ideia, né, de que tudo é mental, é essa ideia do Chitamatra também, dessa perspectiva Chitamatra. E isso vai gerar uma confusão, e diferentes escolas na China, no Japão e no Tibete vão adotar essa visão, né? Essa visão da senda súbita. Que Tsongkhapa vai combater bastante, mas antes de Tsongkhapa, outros também vão combater bastante. A Tisha vai combater bastante essa visão. E antes também, Kamalashila, tem o debate de Samye, né, que a gente já viu um pouco por alto também, aquele debate em que Kamalashila vai debater com o chinês, e Kamalashila então vai defender a verdadeira visão Yogacara, Madhyamika Yogacara, contra essa Yogacara distorcida. Essa Yogacara que vai falar numa iluminação súbita, em que você não precisa
Você não precisa se focar tanto na prática das paramitas, você não precisa pensar numa senda, você não precisa se preocupar com as vidas futuras. É o que eu gosto de chamar, é um aqui agorismo. Vamos focar só no aqui e agora. Mas o aqui e agora do samsara é isso aí, é esse fluxo. Você vai ficar se focando no samsara só e não vai sair dele. Porque você não está buscando o verdadeiro presente, né? Como a Blavatsky chamaria, que é o Atman. Então, essa ideia de que só me focando no agora, subitamente, pode vir, então, esse insight, subitamente pode vir essa iluminação. E por causa dessa confusão, que como vocês viram, não vai ficar só na Índia, vai se espalhar por China, Japão, Tibete, Coreia, essa confusão vai fazer, então, com que a escola Yogacara seja chamada de escola Chitamatra. De uma escola que prega, então, que tudo é mente. Por isso que Tsongkhapa, né, na escola Gelugpa, indo lá para o século XIV, por isso que Tsongkhapa não vai enfatizar muito, não vai enfatizar a visão Yogacara, porque o material com que ele tinha contato no Tibete era um material que estava corrompido, era um material dessas traduções ruins, era um material que estava totalmente confuso, e acho que eu cheguei a ler isso também, que o Tsongkhapa ele leu muitos textos de Yogacara que, na verdade, vinham de traduções coreanas. Então, era toda essa perspectiva que confundia a Laya com a Laya Vijnana. Então, deixou isso de lado e foi se focar na Madhyamika. Aqui está uma imagem de Vajrapani, né, para afastar esses equívocos, para que a gente não confunda a Laya com a Laya Vijnana, que a ira de Vajrapani não permita que a gente caia nessa confusão. E é claro que, devido a essa confusão que teve no século V com Dharmapala, vai haver uma reação, né? Retomando o fluxo da Yogacara idônea. Personagens, vou passar muito por alto, até porque ia ficar muito exaustivo se eu falar muito deles em detalhe, mas só para vocês já pegarem esses nomes, se algum nome chamar atenção, pesquisar, quem sabe, né? Às vezes dá para achar uma outra coisa na internet. Dignaga e os Pramanas, que vão falar dos meios da reta cognição, da cognição válida. E aí isso vai incluir tanto, né, qual é o estado mental válido que se deve buscar, mas também quais são os textos válidos que vão levar a estados mentais adequados na senda Mahayana, no caminhar da senda Mahayana. Então, Dignaga vai ter um papel muito importante nesse sentido. Posterior a Dignaga, tem Dharmakirti, que também vai trabalhar bastante com essa mesma tônica. Com essa mesma tônica de, digamos assim, tentar depurar esse cânone e tentar afastar confusões, e ao mesmo tempo sem jogar a escola Yogacara no lixo. Porque tem alguns outros personagens que eles vão refutar a Chitamatra, mas numa via totalmente madhyamika. Que aí para eles, aí acaba jogando tudo no lixo. Não jogando tudo no lixo, mas acaba jogando a perspectiva filosófica para um segundo plano. Vamos dizer, não, tudo bem, tem ensinamentos úteis nessa escola, nos textos originais, mas essa perspectiva filosófica não vai ser a nossa ênfase. Né? Que aí é uma vertente da Madhyamika, chamada de Prasangika, que vai ter essa outra ênfase, que vai ser bem Madhyamika. Mas tem esses personagens tentando resgatar aqui, tentando salvar a escola Yogacara idônea, de alguma forma. Depois de Dharmakirti, e Dharmakirti tem textos interessantes, que ele vai falar em Svabhava, né, Svabhava no seu sentido realmente de uma natureza plena, de uma natureza que está presente em tudo. Bhava Viveka e a Yogacara Svatantrika. Bhava Viveka é outro personagem bastante interessante, que surge no século VI. Até esse nome é legal, né? Viveka é o discernimento, Bhava é existência, o discernimento acerca da existência. Um nome bem legal que ele recebeu. Bhava Viveka, inclusive, vai falar de Brahman em alguns dos seus textos. Eu lembro de ver uma passagem, que é um texto que acho que é o coração do caminho do meio. E eu lembro de ver essa passagem, que, tava lá, que ele diz, tudo é Brahman. Então, e vai tentar mostrar que não, que
dá para salvar a filosofia Yogacara, que essa perspectiva Chittamatra é uma perspectiva equivocada, mas que a real Yogacara ela tem sua validade. E isso vai ser chamado de uma abordagem, no Tibete posteriormente, vai ser chamado de uma abordagem Svatantrika. E aí tem a ver com o método de argumentação que ele vai usar, que é um método das chamadas inferências lógicas, para tentar mostrar como que esse é um ensinamento válido e como que o ensinamento de Chittamatra não é válido. Isso tem a ver com as formas de debate que são utilizadas, né, na filosofia budista, com as formas de argumentação. Depois tem Chandragomin, no século VI, que também vai ter essa tônica, vai ter essa ligação com esse fluxo da escola Yogacara idônea. Chandragomin eu tenho um texto interessante dele em inglês, que é um texto que complementa bem o Lamrim, que tem também a ver com os ensinamentos do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que são cartas que ele escreveu sobre o caminho, sobre a senda, textos que valem a pena também a gente visitar depois. E no século VIII, então, vai tentar se fazer uma síntese entre a Yogacara e a Madhyamika. Isso vai ser chamado de a escola Yogacara Madhyamika ou Yogacara Svatantrika Madhyamika. Vamos tentar juntar aqui as duas novamente. Vamos tentar mostrar que essa é a base do Mahayana. Então nós teremos esses personagens aqui, Shantideva, né? Aqui é uma imagem dele, Shantarakshita, que é aquele que vai levar o Dharma para o Tibete pela primeira vez, Kamalashila, o discípulo de Shantarakshita, do famoso debate de Samye, né, que a gente já viu bastante, muito citado nesses textos que refutam a senda súbita, e Haribhadra, outro que também vai atuar, outro indiano que também vai atuar aqui nesse âmbito. Então, buscar essa combinação entre as duas abordagens, Madhyamika e Yogacara. E no sentido aqui em que não vai ser algo, não será mais algo enfatizando tanto aquela terminologia de antes, das três naturezas. Porque como essa terminologia caiu em confusão, foi meio que corrompida, os textos desses personagens, eles vão ter essa ligação Yogacara, mas eles, digamos assim, vão ser mais discretos na sua exposição. A gente não vai ver o Shantideva falando de três, não nos textos que sobraram. Shantideva, Shantarakshita, eles vão usar a linguagem Yogacara de uma outra forma e mostrar como que é uma linguagem legitimamente Mahayana. E outros personagens depois, Naropa, Tilopa, Stilingpa, agora indo já lá para o século X, XI, né, na segunda transferência do Dharma para o Tibete, que é a transferência que vai dar certo, Rinchen Zangpo, Atisha, Drontompa, Abhayakirti, o núcleo Kadampa inicial. A escola Sakya inicial, né, Sakya Pandita, Zonantsemo, Pagspa, Togsmed Zangpo. Togsmed Zangpo em tibetano significa Arya Asanga. Então é um personagem que vai ter o nome do Asanga, inclusive. E tem textos bastante interessantes. Tem as 37 práticas do Bodhisattva, um texto que ele vai escrever. A linhagem Jonan Zalu, que tinha citado antes, né, Dolpopa e Budon. Budon que vai sistematizar o cânone tibetano. E é um personagem, então, que ele vai, inclusive... Eu já estou quase terminando aqui, né? A gente estourou um pouquinho o tempo. Budon vai, inclusive, excluir textos que ele não vai considerar idôneos, então textos vinculados à senda súbita. E, obviamente, junto com a iluminação súbita, se não há necessidade de autotransformação, de um esforço ético, então o Tantra se degenera. O Tsongkhapa até tem um texto que ele falava disso também. Tem uma carta do Tsongkhapa que eu já vi trechos dela em inglês, que ele falava disso, como que a senda súbita, como que isso estava levando para a degeneração do Tantra no Tibete. E o núcleo interno da escola Gelugpa, né? Já no século XV. Como eu falei, Tsongkhapa não vai enfatizar tanto a escola Yogacara, é claro que ele vai citar, ele vai ter reverência por Maitreya, obviamente. Tsongkhapa é um bodhisattva elevadíssimo. Naquele contexto em que ele estava, o foco dele, filosófico, vai ser mais Madhyamika, embora
a gente tenha visto muitas citações do Asanga, de Vasubandhu, de Tratado de Maitreya, no Lamrim-Timô, né? Na parte mais sobre a senda, sobre o desenvolvimento das virtudes, e daí por diante. Mas o núcleo interno, e Kedruba e Pausangpo vai ter um pezinho, digamos assim, na escola Yogacara. Kedruba vai ser também aquele que vai cuidar do colégio Gelugpa, que vai ser o responsável pelo Kala Chakra, pela manutenção dos textos, dos ensinamentos Kala Chakra dentro da escola Gelugpa. E depois a linhagem dos Panchen Lamas. A linhagem dos Panchen Lamas também vai ter esse foco, né? Porque a gente tem que pensar que aqui também é um foco que está ligado a esse budismo mais interno, como a gente viu. Então, foi isso, né? Essa é a questão que vai ser muito enfatizada na literatura budista Mahayana idônea, que ficar só observando o seu fluxo mental, ficar só nessa coisa, nesse aqui agorismo, né? Vou focar só no presente, no aqui e agora, e não mudar o foco para outra coisa, para Dharmata, para as virtudes, para Bodhicitta, para os outros seres, isso não vai fazer com que alguém se liberte do samsara, porque ainda é um eu que está se auto-observando. É um eu que está observando a sua própria mente dual e não está tentando ir além, não está tentando, de fato, se esvaziar de si.